Tito 2, verso 1 e 2 diz assim: presbítero Albérico, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Verso 7: em tudo, Albérico, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta, Albérico, os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Amados, o conselho de Paulo a Tito é uma exortação aos mais diversos grupos que tem dentro da igreja. Ele exorta senhores, ele exorta as senhoras, porque fala das esposas, no verso 3, que as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadores, não dadas a muito vinho e mestras no bem. Paulo, ele ensina também aos jovens, aos servos, e traz lição importante para o anjo da igreja transmitir para aquele povo. Porque vivemos hoje em dia, amados, inversões de valores terríveis, onde não se há mais o devido respeito a lideranças. E isto não é de agora. Paulo já exortava isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, que a nossa palavra, ela tem que ser sã, que nós devemos falar como convém a sã doutrina, exortando a velhos, a jovens, a senhoras, a senhores, aos obreiros, a todos de um modo geral, a andar de acordo com a palavra de Deus. Como eu disse ali embaixo da fonte, na última segunda-feira, ser pastor é uma dádiva de Deus, é um chamado de Deus. É abrir mão dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios ideais, e viver o sonho de outrem, e viver um chamado de Deus, e viver algo que venha, sabe, mexer com o nosso coração e com o coração daquele que nos ouve. A sã doutrina, ela deve ser pregada em todo momento, em todos os aspectos. Não podemos de forma alguma perder essa essência, porque hoje em dia estamos vendo muitas coisas que adentram os nossos templos. Pessoas que às vezes não são nem da nossa denominação e querem implantar dentro da nossa igreja costumes outros. Mas Paulo estava dizendo que nós temos que manter essa doutrina. Costume se muda, mas doutrina é imutável. A doutrina, ela tem que ser sã e irrepreensível. E o apóstolo Paulo, ele vem ensinando a Tito, dizendo: Tito, meu filho, se você quer ter prosperidade ministerial, se você quer ser bem sucedido no seu ministério, pregue a sã doutrina, ensine a sã doutrina. Nós não podemos, irmãos, e às vezes o povo já está cansado de conto de carochinha, contadores de história, coaches, animadores de plateia, pessoas que massageiam o ego, pessoas que passam a mão pela cabeça das pessoas, que o seu final, na bem da verdade, é apenas aglutinação de pessoas, mas não reino. Porque o reino de Deus é algo fantástico. O próprio Jesus ensinou a oração modelo dizendo: venha a nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós temos que entender é que a sã doutrina pregada, a sã doutrina aplicada,
vai gerar na igreja, presbítero Albérico, coisas poderosas em Deus. Por quê? Porque se a sua linguagem ela for sã e irrepreensível, o diabo, o nosso adversário, não vai ter do que te acusar, mas pelo contrário, passará vergonha. Por quê? Porque quando nós pregamos a verdade, irmão, alguém diz por aí, a verdade dói. Mentira! A verdade não dói, a verdade liberta. A verdade liberta. O que dói, irmão, é o pecado. O que dói é sair da presença de Deus. O que machuca é não fazer a vontade de Deus. Mas a sã doutrina, a palavra sã e irrepreensível pregada, vai trazer cura para a alma daqueles que ouvem. Porque o evangelho hoje está virando meio que plateias, aonde professores, animadores têm ministrado às igrejas. E hoje o que nós podemos ver são as igrejas chamadas virtuais, onde milhares de seguidores ouvem aquela palavra e às vezes querem aplicar dentro da igreja. O evangelho, irmão, não é para massagear ego. O evangelho não é para passar a mão pela cabeça. Nós somos considerados protestantes. Por quê? Porque nós protestamos contra o pecado. O evangelho confronta. Vai confrontar o pecado. Mas alguém vai dizer, peraí, foi muito pesado. Não, meu amado. Pregue a sã doutrina como ela é. Por quê? Porque, irmão, o pecado, o evangelho, ele vai confrontar o pecado. E uma vez confrontado o pecado, a pessoa cai em si, que está vivendo uma vida errante, uma vida não digna, uma vida distante de Deus. E ele vai parar, ela vai parar, vai ouvir essa doutrina, vai entender que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que meus próprios interesses aqui na terra. Porque passarão, pastor Albérico, os céus e a terra, mas as minhas palavras de Jesus, elas não vão de passar. Ela não vai passar. A igreja de Cristo não precisa de coach. A igreja de Cristo não precisa de animador. A igreja de Cristo não precisa de apresentador de altar. A igreja de Cristo precisa de profeta, sacerdote, que pregue essa doutrina, que ensine a palavra. E a Bíblia diz, Paulo dizendo a Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Quantos estão escandalizando o evangelho? Quantos estão servindo de escárnio para o evangelho? Porque a sua vida não condiz com o altar. A sua vida não condiz com o que se prega. A sua vida não condiz com o que você canta. A sua vida não condiz com o grupo que você rege. E Deus é o maior interessado em que as pessoas alcancem a salvação. E é mista, ou seja, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele pelos quais venham os escândalos. A Bíblia diz isso. E deixa eu lhe dizer outra coisa. Todos os ai de Deus da Bíblia é de julgamento. Todos. Pregar a sã doutrina, querido Albérico, não vai te diminuir, pelo contrário, vai te engrandecer diante de Deus. Estar e andar irrepreensível não vai fazer de você um crente quadrado. Pelo contrário, um crente que vai morar no céu com o Senhor. E me faz lembrar que certa vez, ainda muito jovenzinho, eu fui rodoviário por alguns anos. E uma passageira certa vez chegou para mim e falou o seguinte. Eu era cobrador na época. E ela disse assim para mim: Cobra, você é diferente. E eu perguntei a ela, mas eu olhei assim, de forma irônica, já entendendo o que ela queria dizer. Aí ela fez assim: o que é que eu tenho de diferente? Aí ela falou assim: não, você é diferente. Eu digo: por que eu sou diferente? Não,
tem algo diferente na sua vida. Eu disse assim: me explique melhor, o que é esse negócio de algo diferente na minha vida? Ele: não, quando eu olho aqui no Senhor, eu entro todo dia aqui, pega esse mesmo horário, o ônibus, mas quando eu olho para você, eu vejo um brilho diferente. E eu disse: que brilho é esse? O que é que eu não estou entendendo? Eu me fazendo desentendido para entender, para deixar lá o que é que ela queria dizer. E ela falou assim para mim: você é crente? Aí eu perguntei a ela, nunca a ela abri a boca para dizer que era crente, fazia meu trabalho. Aí eu virei para ela e disse o seguinte: por que você acha que eu sou crente? Não disse ela nem que sim e nem que não. Eu respondi com outra pergunta: por que você acha que eu sou crente? Ela: porque todos os dias que eu entro nesse carro, no mesmo horário, o ônibus cheio, quem pega ônibus na sua grande maioria sabe que naquele mesmo horário é as mesmas pessoas, o mesmo motorista, o mesmo cobrador, que é o ônibus que você pega para ir para o trabalho, e no retorno também. Ela disse assim: eu tenho te observado. Eu digo: oi. Eu digo: por que você está me observando? Porque eu notei algo diferente em você. Eu digo: o que é? Me responda. Por que eu acho que você é crente? Porque eu nunca vi, em meio a tanta gaiofada nesse ônibus, eu nunca vi você mexer com mulher, nem tampouco xingar, e nem entrar na gaiofada com os passageiros. Eu nunca vi. Você não precisa abrir sua boca para dizer que é crente. Você não precisa abrir sua boca para dizer que é crente. As tuas boas obras vão te denunciar que você é da luz. Aleluia. E eu disse para ela assim: minha filha, verdadeiramente Jesus me salvou, e eu estou aqui para dar glória ao nome de Jesus. Paulo está dizendo: Tito, ser exemplo de boas obras. A Timóteo ele disse: ser exemplo dos fiéis na terra. A Tito ele diz: ser exemplo de boas obras. Ou seja, eu preciso ser exemplo. Presbítero Albérico, irmã Cláudia, Emily, Isaac, se querem ser bem-sucedidos na vida espiritual, ministerial, sejam exemplo dos fiéis. Sejam exemplos dos fiéis. Porque fazendo assim, o inimigo, quando vier a você, ele vai ter que ficar envergonhado e confundido todos que se levantam contra ti. Não é porque nós somos os bons, porque bom é Deus, mas é porque nós carregamos aquele que é bom. Aleluia. Meia dúzia deu um glória a Deus, já recebeu vitória. Você não é que você é bom, irmão, mas você carrega aquele que é a essência, que é a fonte do bem. Você carrega o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. É motivo para você glorificar o nome de Jesus nesta noite, porque Ele está habitando dentro de você. Oh meu Deus do céu, que coisa forte e tremenda. Ele pega o que é torto, Ele pega o que é aleijado, Ele pega o desvalido e coloca dentro dele o seu penhor. Ele te sela com teu Espírito. O Espírito Santo habita em você, irmão. Levanta a sua mão para dar glória para Jesus, porque você é imperfeito, mas o que está dentro de você é perfeito. Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito. Na basura, chocomanácia, Aleluia, subi como na vassoura bandagai. Elamaia, sonibi caramanchu, como na vassoura bandagai. Jesus está procurando, Albérico, os fiéis da terra. Ebre a soria saque onto que vacia. O Senhor diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito.
Quer ser bem sucedido? Anda na presença de Deus. Quer ter prosperidade no ministério? Seja exemplo de boas obras. Quer ter um ministério profínico, um ministério fortalecido? Ande em obediência à palavra de Deus. Seja na sã doutrina irrepreensível, meu amado. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Vai ter dificuldade? Vai bater a tempestade? Vai. O vento vai soprar? Vai. Mas você e sua casa